É um prazer estar aqui com vocês hoje, um meetup muito especial, o último meetup de 2021. Por que que a gente existe, né? Porque hoje já somos 26% da população 50 a mais, então isso são mais de 55 milhões de pessoas que têm mais de 50 anos, e a estimativa é que em 2040, ou seja, daqui a menos de 20 anos, 57% da força de trabalho do Brasil tenha mais de 45 anos. Por isso, as empresas têm que, desde já, se preparar para essa nova realidade e da gente ter uma representatividade que ainda não se vê da população 50 mais nas organizações. A gente ajuda as empresas também a estarem preparadas para atender o mercado consumidor 50 mais, ou o famoso mercado prateado. A Maturi se juntou à UI nesse ano para fazer uma parceria para que a gente possa levar ainda mais longe esse tema para ainda mais empresas, principalmente as empresas grandes, né, que já atuam com a consultoria da UI, para que a gente tenha mais força, né, de levar a diversidade etária mais longe. A gente viu esse tema é um tema que está em voga cada vez mais, e ele vem aumentando não só as pautas das empresas, mas os engajamentos e compromissos que elas assinam de diversos fóruns de mercado, né, ampliando os pilares e colocando foco em pilares que antes estavam em segundo, terceiro plano aqui. As áreas estão aumentando os investimentos e budgets de avançar com diversidade, cultura e inclusão, especialmente porque está começando a perceber o impacto que pode ter direto no negócio. E é uma aposta, que a gente vai falar com mais calma depois, e que a gente enxerga, é que o tema da longevidade e diversidade etária também tem tomado cada vez mais protagonismo nas empresas, não só pelo tema que você falou do envelhecimento populacional, mas interessante, né, que a gente tem visto que, junto com percepções da OIT, por exemplo, a gente tem visto que esse envelhecimento populacional ele vai ocorrer paralelo também com uma outra perspectiva de skills técnicos e comportamentais que as funções do futuro vão exigir. Aqui na Maturi, a gente tem visto ações, como o próprio Djalma trouxe, mais estratégicas, mais robustas, mas ainda muito embrionária nas empresas, né? Como a gente já falou em outros meetups, a gente comenta muito, as questões identitárias ainda estão mais fortes do que a questão da diversidade etária, de empresas que estão fazendo a inclusão de pessoas 50 a mais, de que estão olhando sobre essa questão do desenvolvimento dos matures dentro das empresas. Então, como o Djalma trouxe, é algo latente, a questão do upskilling, reskilling, né? A atualização de habilidades, não só para os matures, mas para todas as pessoas, o famoso lifelong learning, né? Que nunca é cedo nem tarde demais para se aprender, mas que a gente precisa dar um foco maior nos matures, porque é comum a gente ouvir de muitas empresas que estão bem avançadas no tema sobre diversidade, de que ainda não existe algo estruturado olhando para esse público. Esse público que está envelhecendo dentro da empresa, não somente os que às vezes estão deixando de ser contratados, mas pensando no seu desenvolvimento, de como eles podem contribuir. É uma pauta urgente, mas mais do que a gente só falar que é pauta urgente, o que a gente precisa fazer na prática? A gente fala que, assim, problemas complexos têm origens complexas, né? Na verdade, o envelhecimento não é um problema, é um ganho social, mas como a gente traz essa questão desse ganho social para dentro das organizações, pode ser de diversas formas, né? E quando a gente faz esse tipo de trabalho de diagnóstico, a gente começa também a identificar essa questão do tema do envelhecimento e do etarismo. E a gente tem percebido que as empresas, assim como a sociedade, as empresas também têm tido ações etaristas, né? Ações de, ao invés de trazer o envelhecimento como um ganho social ou como uma estratégia, porque a única certeza de futuro que a gente tem nesse mundo maluco, que muda o tempo todo, é que nós vamos envelhecer.
né? A sociedade já está envelhecendo, é uma realidade, né? E como que a gente usa essa realidade de uma forma estratégica na nossa organização? A gente não tem usado, principalmente aqui no Brasil, a gente não olha para o envelhecimento como um ganho estratégico, né? A gente tem aqui, pela Organização Mundial de Saúde, ela fala que 1 em cada 2 pessoas são preconceituosas contra a idade. E quando a gente vive numa sociedade assim, as empresas são um reflexo da sociedade, né? Não tem como a gente desvincular isso das empresas da sociedade, elas são uma parte da sociedade, né? Então, a gente tem que entender o porquê que isso acontece. Tem um porquê, né? Do porquê que a gente age dessa forma, porquê que a gente vê dessa forma, e muitas vezes a gente tem que voltar nesse porquê para a gente pensar, então, como seremos, e que faremos, e como agiremos, e o que queremos ser, né? Qual que é o nosso objetivo e como que a gente chega até lá, né? E pensando nisso, e com base nessa parceria, nós aqui quebramos a cabeça juntos, UI e Mature, para pensar, ok, como que a gente pode ser uma resposta para o mercado? Não óbvia, não uma resposta de algo que já existe ou que o pessoal já está começando a fazer, mas como que a gente consegue trazer para as empresas um valor nesse sentido e consegue, né, mudar esse status quo, esse momento que a gente está passando. E a gente entendeu que a gente deveria começar fazendo uma pesquisa com líderes de RH e líderes de diversidade. Então, a gente lançou uma pesquisa de etarismo no mercado de trabalho e aí para o mercado brasileiro. E a gente, então, quer convidar vocês para fazerem parte dessa pesquisa, onde vocês vão compartilhar conosco quais são as ações, qual é a prioridade que é dada nesse assunto, o que não é, o porquê que não é. Porque quando a gente entende as origens complexas dessa questão, a gente consegue trazer à luz e então definir estratégias. E a gente sabe que cada empresa vai precisar de uma estratégia diferente, porque tem um objetivo diferente, uma proposta de valor diferente. É sempre interessante a gente começar pequeno para depois escalar. Quando a gente começa dentro de uma empresa já com um mega projeto, dificilmente ele vai dar certo. Então, a gente entende e elege áreas que são mais críticas no assunto ou estratégicas para o assunto. De novo, como eu falei, não existe receita de bolo, né? Cada empresa tem a sua realidade, mas a gente está, quando fala de diversidade, equidade e inclusão, a gente está falando de uma mudança de cultura, né? Isso é um processo, é uma jornada. Então, ao longo desses anos de Mature, a gente já percebeu projetos em que nós sugerimos começar de diferentes formas, mediante as oportunidades e desafios de cada empresa, de acordo com os objetivos que possuíam. A gente precisa sistematizar conhecimento. E aí isso passa também pela história de profissionais Mature, né? A gente deixa de aproveitar uma carreira de 30, 40 anos sem sistematizar o que as pessoas realizaram nas companhias que elas passaram. É que, para além do número demográfico interno que a gente pode atingir, se não tiver um espaço de segurança psicológica para que esse indivíduo possa trazer sua perspectiva e que vai ser diferente, com sorte, é daí que vai surgir a inovação. Então, tem que ter um espaço de divergência que a gente não tem visto acontecer. A gente tem que lembrar sempre da equidade, né? Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão. É incluir, né? Então, tem que trabalhar muito a integração para que a gente tenha um ambiente de diálogo intergeracional, a partir do momento que você começa a incluir, né? Para que a gente possa ter essa troca, né? E tem pesquisas já mostrando no Brasil, né, empresas brasileiras têm tido resultados positivos com essa troca geracional. A gente tem alguns estudos que mostram que contratar uma pessoa mais velha não é mais caro do que contratar uma pessoa mais nova, tá? Então, porque também tinha uma percepção do mercado de eu vou gastar mais com um plano de saúde, eu vou gastar mais com isso, mas ao mesmo tempo que se tem um gasto diferente, né? Um custo diferente com um trabalhador mais velho, também se tem um custo diferente com o trabalhador mais novo. E é essencial que a gente veja como que a gente pode medir e aferir a eficácia dos programas, né? Não fazer só o programa pelo programa porque todo mundo está fazendo, mas fazer o programa porque faz sentido para a minha estratégia da empresa e porque isso traz, sim, para nós
uma melhor retenção, menores índices de absenteísmo, enfim, aí o índice que for interessante para a sua organização.